might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space with the air. Na última década, o perfil socioeconômico do país mudou, e muito. A principal novidade foi o fortalecimento da classe C, ou nova classe média. Os números indicam que ocorreu uma considerável mobilidade social nos últimos anos. Entre 2004 e 2010, 32 milhões de pessoas ascenderam à categoria de classes médias, A, B e C, e 19,3 milhões saíram da pobreza. Segundo estudos da Boston Consult Group, o consumidor brasileiro típico da classe C é o que possui o equivalente a 1 ou 2 televisores, máquina de lavar, geladeira, automóvel e um banheiro. Além disso, tem nível médio de escolaridade, completo ou incompleto. Outra forma de cálculo é baseada na renda. Por esse método, um domicílio de classe C possui renda mensal familiar de 5 a 10 salários mínimos. Em 2010, 94,9 milhões de brasileiros compunham a chamada nova classe média, que correspondia a 50,5% da população, a tornando dominante do ponto de vista eleitoral e do ponto de vista econômico. Além disso, ela detém 46,24% do poder de compra entre todas as classes, superando as classes A e B, 44,12%, e D e E, 9,65%. Hoje, a classe C é composta por cerca de 108 milhões de pessoas, que gastaram mais de 1,17 trilhão em 2013 e que movimentaram 58% do crédito no Brasil. Os dados são de um estudo divulgado pela Serasa Experian e Data Popular. Clap along if you feel like a room without a roof. Atualmente, a classe C está mais concentrada na região sudeste do Brasil, com 43%, seguida de Nordeste, 26%, Sul, 15%, Centro-Oeste, 8% e Norte, 8%. Para se ter uma ideia, se a classe C formasse um país, seria o 12º em população, com mais habitantes que a Alemanha, o Egito e a França, e o 18ª nação do mundo em consumo, podendo pertencer ao G20. No ano da Copa, segundo estudos, a classe C brasileira pretende consumir 8,5 bilhões de viagens nacionais, 6,7 milhões de aparelhos de TV, 4,8 milhões de geladeiras e 4,5 milhões de tablets. O estudo alerta que o grupo ainda é visto pela maioria das empresas como uma massa única e homogênea. Segundo Renato Meirelles, presidente do Instituto Data Popular, a classe média deixou de ser um segmento de mercado e, para a maioria das categorias, se tornou o principal público consumidor. Entender as várias faces desse público é fundamental para que as empresas e o poder público desenvolvam estratégias mais eficientes de marketing e comunicação. Clap along if you feel like a room without a roof. Segundo dados do G1, considerando o período de 2002 para 2010, os gastos feitos pelas famílias da classe C tiveram um crescimento de 82,2%, com forte contribuição do aumento das despesas com viagens feitas pela também chamada nova classe média. O acesso dessas famílias ao turismo tem contribuído não só para o reaquecimento do setor, mas para o crescimento da economia brasileira, resultado que o governo atribui ao aumento dos salários e à maior oferta de crédito para as pessoas físicas. De acordo com dados do Ministério do Turismo, o setor tem respondido por aproximadamente 3,6% do PIB nacional. Desse total, 85% são receitas geradas pelo turismo doméstico. Para a classe C, viagem aparece como uma das prioridades de consumo, depois de casa e carro. Você vê que fazer turismo se tornou prioridade para a classe C porque teve aumento na massa de renda, atesta Luciana Aguiar, do plano CDE, consultoria com foco nas classes C, D e E. Clap along if you feel like a room without a roof. Algumas empresas de turismo têm apostado alto para atrair a classe C, com pontos de venda localizados em lugares de grande aglomeração popular. No fim de 2011, a maior operadora de turismo do Brasil, CVC, instalou postos que simulavam balcões de check-in e a primeira fila de aeronaves em algumas das estações de metrô em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. O objetivo era aproveitar o grande fluxo de passagem para atrair a atenção das pessoas e oferecer pacotes turísticos. Entre as facilidades destes guichês estavam preços mais acessíveis, pagamentos que poderiam ser feitos com cartões de créditos e até carnês, além de profissionais capacitados para explicar em detalhes cada parte do processo de embarque e viagem aérea. Segundo especialistas, esse tipo de ação é essencial para o sucesso do negócio. É preciso conhecer o cenário, saber realmente para onde ir e onde chegar, o que oferecer e como oferecer. Para isso, é preciso ter conhecimento sobre o público e sobre o negócio. Só assim dá para rentabilizar mais. A seguir, apresentaremos uma matriz SWOT que nos auxilia a analisar o impacto do crescimento da classe C
no setor das agências de viagens. Como pontos fortes, citamos o conhecimento dos procedimentos operacionais, como o contato com novos fornecedores, montagem de pacotes e divulgação, além da oferta de novos produtos. Como pontos fracos, citamos o fato das agências não terem o costume de implementar estratégias direcionadas para esse público, a classe C, além de poderem possuir a rede de distribuição de oferta limitada. Como oportunidades, citamos a maior demanda por viagens por essa parcela do mercado, além da expansão e diversificação do mercado consumidor. Como ameaças, lembramos que a classe C pode adquirir maior poder de barganha por conta da internet e a capacidade apenas de compra de produtos por preço baixo. Para o sócio-diretor do Instituto Especializado em Classes Emergentes, Renato Meirelles, medidas de diversificação de canais de vendas estreitam o relacionamento dos emergentes com um segmento ainda desconhecido por muitos deles. Segundo ele, esses consumidores ainda têm muitos receios com relação ao setor e as companhias já assimilaram essas mudanças. A compra de passagens para o emergente envolve aspectos emocionais e racionais, afirma Meirelles. O racional, explica ele, se relaciona com o tempo da viagem e com o seu custo. Dessa forma, as áreas que conseguirem mostrar para esse consumidor que viajar de avião pode ser mais barato que viajar de ônibus, dependendo do destino, podem conquistar mais mercado. Já o aspecto emocional envolve tudo aquilo que o emergente não entende e seus receios. É preciso mostrar que ele não precisa ter medo do aeroporto, ajudá-lo até a entender o vocabulário específico, que não faz parte da rotina desse consumidor, avalia Meirelles. Clap along if you feel like a room without a roof. Questiona-se se realmente este público está preparado para a atividade turística. Esse questionamento pode parecer estranho e subjetivo, mas a verdade é que o turismo envolve muitas coisas, e a base do desenvolvimento da atividade turística é a sustentabilidade. A classe C é, em sua maioria, composta por pessoas da chamada cultura de massa, que está sujeita ao que a mídia direciona nos principais canais de divulgação. Com isso, perguntamos: será que essa demanda está preparada para viajar para destinos turísticos e procurar causar o menor impacto possível no destino? Essa classe vai escolher preço ou qualidade? Devemos questionar também a percepção do próprio viajante a respeito de sua experiência. Muitas vezes, utiliza estratégias como vendas de grupo para se adquirir descontos em hospedagens e atrativos, e muitos desses atrativos não têm estrutura para receber grupos de 50 a 100 pessoas, e quando ocorre esta superlotação, o diálogo com a localidade é prejudicado, dificultando sua compreensão, que é a base de uma experiência turística de qualidade. As empresas devem ficar atentas para não oferecer pacotes de qualidade tão baixa que traumatizem o cliente em relação ao turismo, criando em seu imaginário uma percepção tão ruim que o faça desistir da atividade. O turismo é o caminho para o desenvolvimento de uma cidade, região ou país. E envolve tudo e todos na busca de oferecer uma boa qualidade de vida e equipamentos que atendam todas as necessidades da comunidade. Ao invés de destinos e empresas tratarem o turismo como consequência e fonte de renda inesgotável, deve haver a consciência de que essa atividade deve ser a base para que o local se desenvolva adequadamente e, acima de tudo, sustentavelmente. Bring me down, love is too